Deus trabalha no turno da noite, capítulo 4. Ele está segurando a minha mão. Salmos 18:35. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Um dos meus amigos acaba de tornar-se avô pela primeira vez. Pergunte a um avô com quem o seu neto se parece e, sem sombra de dúvida, ele irá mostrar um álbum cheio de fotografias ou ficará fazendo elogios ao neto durante horas. Certo dia visitei esse amigo enquanto ele tomara a si a responsabilidade de cuidar da netinha. Veja isso, Ron, disse ele enquanto pegava a garotinha e a encostava no sofá. Mesmo apoiada no móvel, eu vi que o máximo que ela podia fazer era ficar de pé. A seguir ele disse, venha para o vovô, queridinha, venha para o vovô. As perninhas gordas que mal conseguiam suportá-la encostada no sofá absolutamente não poderiam sustentá-la por si mesma, no grande e estranho mundo à sua frente. Ela deu um passinho curto e caiu num amontoado de pernas, fraldas e caixinhos dourados. Depois, apenas sorriu. O vovô também sorriu, mas parecia um tanto embaraçado. Colocou-a de novo contra o sofá para uma segunda tentativa. Venha, queridinha, venha para o vovô, venha, coração. O coraçãozinho dela queria obedecer, seu espírito também. E ela tentou, mas caiu de novo. Meu amigo riu outra vez, mas sem conseguir esconder um medo crescente de ter se gabado das habilidades da criança um pouco cedo demais. Talvez ela esteja apenas cansada, vovô, eu brinquei. Ele deu um muxoxo, mais uma tentativa, mais uma pilha de 10 meses no chão. Essa aterrissagem foi mais difícil que as outras e a menina começou a choramingar. Meu amigo deu a velha desculpa. Acho que ela está mesmo cansada. Cansada demais por ter andado tanto ontem. Depois ele fez algo que achei maravilhoso. Em vez de deixar a pequenina arrastar-se sozinha e derrotada pelo chão, ele quis encorajá-la pelos seus esforços. Abaixou-se e, com as suas mãos grandes, calosas, tomou os dedinhos gorduchos nos seus e levantou-a. Fez com que se virasse de costas e colocou os pezinhos sobre os seus. Quando ele levantava o pé esquerdo dela também subia. O mesmo com o pé direito. Eles andaram pela sala com uma precisão que teria feito um sargento instrutor de fuzileiros navais ficar orgulhoso. Uma expressão de segurança e prazer surgiu no rostinho da criança. Ela estava andando, entre aspas. Fora transformada instantaneamente de um bebê que não sabia andar numa mulherzinha caminhando pela passarela num desfile para Miss América. Tudo por causa das mãos e pés úteis do vovô. Ela riu alegre e andou orgulhosa, jovem demais para perceber que seus pezinhos se equilibravam em pés grandes que haviam andado muitos quilômetros, que suas mãozinhas se agarravam a mãos grandes que haviam carregado fardos pesados, que seu equilíbrio dependia do equilíbrio de um homem que enfrentara o vento, marchara na lama, andara sobre o gelo e atravessara rios caudalosos com água até os quadris. Todo o tempo ela foi estimulada pelo coração de um avô que previa que as suas necessidades eram grandes e a amava muito. Como filhos do Pai Celestial, nós também necessitamos de ajuda para caminhar pela vida. Davi sabia o que dizia quando escreveu em Salmos 37, versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Mas em Salmos 18, 35 a 36, ele diz: a tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Sim, Deus toma as nossas mãos nas suas e nos levanta gentilmente. Ele nos sustenta, amaciando o caminho à nossa frente. Ele impede que saiamos da estrada. Continuaremos, então, a tropeçar e perder o equilíbrio às vezes? Claro que sim.
mas as Escrituras nos asseguram que se estivermos agarrados à sua mão, nossos tropeços não chegarão a ser quedas trágicas. Quem dentre vós nunca tropeçou ou falhou ou tremeu de medo? Todos precisam de ajuda, mas nem todos sabem disso. Quanto a mim, estou aprendendo. Quando nossos filhos eram pequenos, nós os levamos a Woolworth, uma grande loja de departamentos. Ali no estacionamento haviam colocado um desses parques de diversões, com algodão doce, cachorro-quente, jogos e todo tipo de brinquedos, desde um polvo mecânico até uma formação de elefantes voadores. Decidimos começar com um carrossel, mas não escolhemos um cavalo de corrida colorido de olhos selvagens. Em vez disso, encontramos um burrinho sonolento que parecia muito dócil. No final de contas, bem podia ter sido o Garanhão Vermelho, pois aquele burrinho corcoveava como um cavalo chucro num rodeio. Posso ainda lembrar, enquanto tombavam para um lado na curva, quão depressa o rostinho deles passava da alegre expectativa para o mais puro terror. Joyce e eu fizemos o que os pais normais fazem, tentamos incentivá-los. Quando passavam voando por nós, gritávamos: Meninos, vocês montam muito bem! Uhul! Ele está ótimo! Está tudo bem, está tudo ótimo! Os meninos não estavam, na verdade, acreditando. De fato, não estavam sequer ouvindo. Tudo que podiam fazer era segurar-se. Joyce e eu tentamos ajudar, mas não adiantou. Finalmente, o homem dos controles misericordiosamente fez parar o carrossel antes que os gritos de terror deles amedrontassem os possíveis fregueses. Nossos filhos estavam atordoados e doentes. Nós os pusemos no colo e os abraçamos enquanto readquiriam o equilíbrio. Eu não ri. Sabia como era. Eu fico tonto se giro muito depressa na cadeira do escritório para atender o telefone. Sim, eu sei o que é sentir-se atordoado de muitos jeitos. Sei como é perder o equilíbrio de muitos jeitos, sei como é vacilar e tropeçar de muitos jeitos. Já fiquei embaraçado muitas vezes do que gosto de lembrar. Uma pessoa pode machucar-se se não pedir ajuda. Estender-se. É isso, não é? E você não precisa estender-se demais. A não ser, é claro, que você sinta que Deus está muito longe. É só o pecado. É só o pecado que pode fazer com que a mão de Deus pareça distante. Em Isaías 59, 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o ouvido para não poder ouvir. O que é pecado? Sou eu tentando satisfazer as minhas próprias necessidades, sou eu tentando andar sem ajuda, sou eu tentando satisfazer a minha própria alma. Sou eu recusando obstinadamente permitir que Deus, com a sua mão forte e graciosa, me salve, me guarde e me sustente. As Escrituras ensinam que a mão de Deus pode sempre alcançar-nos e, ao fazer isso, realiza uma coisa: ela nos consola ou nos corrige. Sua mão nos corrige quando pecamos e tentamos ocultar o nosso pecado. Em Salmos 32, 4 a 5 diz: Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. A sua mão nos sustenta quando estamos prontos a desistir e não podemos continuar. Salmo 63, 8. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. A sua mão nos guia quando perdemos o rumo e precisamos de orientação. Salmo 139, de 9 a 10. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. A sua mão nos molda quando nos sentimos sem propósito ou valor. Em Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Quando os dias parecem mais escuros, eu me lembro da mão consoladora de Deus. É surpreendente quando esse toque terno pode significar. Penso em Joy Knapp,
que era destemido e agressivo como um trator. Ele dirigia um caminhão de bebidas pelas estradas de Oregon e tinha um traço de avareza em seu caráter. Mas Joe encontrou a mão estendida de Deus em uma noite nervosa em Portland, Oregon. Quando tentava percorrer as ruas cobertas de neve, seu carro de bebidas quebrou exatamente em frente de uma igreja. Ouvindo cânticos no interior do prédio, decidiu entrar e foi convertido a Cristo naquela noite. Joey sentiu-se em breve chamado para o campo missionário. Depois de alguns anos, o ex-caminhoneiro veio a ser pastor da maior igreja protestante de Barranca Bermeja, Colômbia. Ele pregava destemidamente a Cristo e pastoreou esse rebanho bastante tempo. Clyde Taylor, diretor-geral da Associação Nacional dos Evangélicos, disse: Joey Knapp é capaz de viajar nos aviões dos rebeldes, se for esse o único meio de chegar onde precisa ir. Para ele, valia a pena receber um tiro, caso pudesse pregar o Evangelho. Enquanto a esposa de Joey, Virginia, era uma mulher serena, recatada e graciosa, Joey era bombástico e agressivo. O que me passa na mente quando penso em Joey, porém, não é a sua pregação corajosa ou evangelização incansável. É a sua extraordinária ternura e cuidado com a esposa enquanto ela se achava numa casa de repouso. Ele sabia que ela tinha medo de ficar sozinha e então esse homem, que anos antes podia atirar todo mundo para fora de um bar sem a ajuda de ninguém, ia visitar sua pequenina esposa e ficava sentado ao seu lado até altas horas da noite. Todos os dias, nas horas em que ficava perto dela, ele lhe dizia quanto a amava, quanto ela significava para ele e que a sua vida teria sido vazia e pálida sem ela. Mais que tudo, no entanto, Joey segurava a mão dela. Ele a afagava constantemente para que ela soubesse que ele estava ali, que continuava se importando e que faria tudo para que ela se recuperasse. O aperto forte da mão de Joey na sua era o elo que acalmava os temores de Virginia. De maneira semelhante, é a nossa ligação com Deus que afasta o medo. É a nossa ligação com Deus que nos tira da solidão e enche os nossos corações de segurança. Não faz mal se você me chamar de simplista. Você não será o primeiro. Mas penso que muitos de nós tornamos a ideia de andar com o Senhor muito complicada. Ficamos pronunciando termos teológicos pesados, de 5 sílabas. Usamos toda espécie de listas evangélicas. E algumas vezes fazemos os recém-convertidos acreditarem que têm de estudar grego, hebraico e aramaico antes de poderem realmente entrosar-se na vida cristã. Bobagem. Todas essas coisas são boas e sou grato pelos eruditos e intelectuais cristãos. Mas não é bem possível que em toda a nossa sofisticação tenhamos perdido de vista os fundamentos da vida de Jesus? A vida cristã não se resume realmente em Deus nos segurar e nós nos agarrarmos a Ele? Certa vez, os discípulos do Senhor começaram uma discussão sobre grandeza e posição e quem seria o maior no mundo vindouro. Jesus os surpreendeu chamando uma criança para o seu meio. Ele colocou os braços em volta dela e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 3, 4. Uma das primeiras coisas que as crianças aprendem a fazer, antes de falar, andar, comer, usar vaso sanitário ou ler e escrever, é simplesmente levantar as mãos para serem carregadas. Como disse Jesus, os pequeninos são humildes. Quando estão com alguma dor, fome, medo, confusos, solitários, querendo mudar as fraldas ou apenas uma mudança de cena, lá se vão os bracinhos para o ar. Papai, mamãe, vovô, vovó, quero colo, me agarre, ande comigo, fique comigo, me ajude, me segure. Um dos meus amigos disse que quando o seu filho era pequeno, o menino não queria que o pai fosse embora depois de ter dito boa noite. Eles liam uma história, oravam juntos, bebiam um pouco de água e se abraçavam e se beijavam. Então, quando a mão do meu amigo estava na maçaneta da porta para sair do quarto do filho, a vozinha dele se fazia ouvir no escuro. Papai? O que é, meu filho? Quer ficar mais um pouco comigo?
Na maior parte das vezes, ele podia gastar mais um pouco de tempo com um menino que desejava prolongar a presença do pai e ficar de mãos dadas no escuro. A maneira como respondemos à mão de Deus é que realmente importa. Nós procuramos alcançar a sua mão estendida? Nós agarramos a ele? Ficamos apegados a ele mesmo quando a vida parece enlouquecer à nossa volta? Ou somos como as crianças obstinadas que cruzam os braços, abaixam a cabeça e seguem teimosamente seus próprios caminhos? Como um pai de coração pesado, o Senhor diz ao seu povo, em Isaías 62:5: Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Observei no domingo passado um garotinho na igreja e aprendi uma lição valiosa. Ele era um menino teimoso, ficava tentando abrir a porta dos fundos do prédio, mas ela não se abria. Ele puxou-a com toda a força, mas a porta continuava fechada. A frustração e a ira cobriram seu rostinho. Ele olhou em volta, deu uns passos para trás e correu na direção da porta, como fazem na TV. Nos filmes, é claro, a porta sempre racha e abre inteira. Essa não. Ele bateu contra a porta e depois caiu pesadamente no chão. Achei engraçado. Por quê? Porque num espaço de 5 minutos, 3 pessoas se ofereceram para ajudá-lo. De cada vez, ele retrucou asperadamente: Não! Eu, na verdade, fiquei até esperando que ele não conseguisse abrir a porta. Era demasiado orgulhoso para pedir ajuda. Não precisava da mão de ninguém. Ia fazer tudo sozinho. Chegou minha hora de sair e então fui até lá, virei a chave e escancarei a porta. O garotinho ficou espantado. Mas, para mim, a coisa não foi tão difícil assim. Ajudar a você e a mim não é tão difícil assim para Deus. O caso é que nem sempre reconhecemos a sua mão prestativa. Seu espírito, que habita em nós, certamente sussurra encorajamentos ao nosso coração e nos dá forças para a tarefa. Mas a sua mão prestativa pode também estar na extremidade de um braço disposto, bem perto de nós. A mão de um velho amigo, a mão de um novo amigo, a mão de um irmão ou irmã da igreja, a mão de um colega de trabalho, a mão de alguém na nossa família imediata. Aceitar a mão de Deus é fácil quando você é realista. Realista no sentido de se ver como deve. A tarefa à sua frente é grande demais. A montanha que vai subir é alta demais. As perguntas que lhe são feitas são difíceis demais e não parecem ter respostas na terra. Não se trata de pedir a Ele que se estenda para você. Suas mãos estão sempre estendidas para recebê-lo. Trata-se de você aceitar essa mão e agarrar-se a ela com todas as suas forças. O Senhor ficará feliz em segurar a sua mão mais um pouco, até a eternidade.